Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Adolfo Clay e hoje eu quero estar respondendo ao Emerson. Ele disse o seguinte: por que você não põe tudo que você produz num canal só? E sinceramente eu já tentei fazer isso, mas não dá certo porque são públicos diferentes. O que acontece? Querendo ou não, você tem nichos de assuntos, mesmo que seja teologia, por exemplo, você tem nichos de assunto. Então, por exemplo, você tem a galera que é ligada mais à apologética, que gosta de ficar de picuinha de igreja, por exemplo. Então, para isso, eu tenho o canal Corsário Adventista, em que eu fico tratando de picuinha de igreja, ou de interpretação, disso, daquilo. Então, eu tenho um canal chamado Corsário Adventista que trata disso. Se eu pegar os vídeos de picuinha do meu canal, Corsário Adventista, e jogar aqui nesse canal aqui, o que vai acontecer? Eu afasto o público de gente que estuda grego. Eu afasto o pessoal que estuda grego, que estuda hebraico, que quer conhecer a história, né, que quer conhecer assuntos de história relacionados ao texto bíblico, que quer saber de tradução bíblica. Por quê? Porque quem estuda, de fato, teologia, não está nem aí para picuinha de igreja, entendeu? Então essa é um perfil de pessoas diferentes. Só que é, é, o que acontece? Quem estuda grego não gosta de apologética, não gosta muito de apologética. E quem gosta de apologética não estuda grego. Esse é um fato que eu sei e eu já percebi há 4 anos. Eu vejo todo esse pessoal que gosta de fazer apologética, nenhum deles gosta de fazer. Assim, não estou dizendo os apologistas, um ou outro. Estou falando da galera que gosta de ficar debatendo, a galera mais leiga. Eles ficam girando em torno, em torno, em torno, em torno, em torno. Isso eu digo de todos, tá? Ficam girando em torno disso, daquilo, mas eles não estudam aprofundadamente. Então eles não estão interessados no estudo do grego, da língua, para conhecer, para aprender, para se desenvolver, não, eles só querem estudar a língua ali até o ponto que defende a doutrina deles. E assim vai. Então o que acontece? São dois públicos completamente diferentes. Então quando você mistura os dois públicos, o vídeo que dá visualização aqui, desengaja aqui. O vídeo que dá visualização aqui, desengaja aqui. Entendeu? Então, como são dois públicos diferentes, eu tenho que separar. Eu tenho que separar. Então, o que eu faço? Eu jogo o público da treta aqui. E por que eu sei? Porque no começo, quando eu comecei a tratar de vídeos mais relacionados à questão apologética, de treta e tal, comecei nesse canal. E o que eu percebi? Que os inscritos do meu canal não gostavam. Eu sei disso por causa de três assuntos. Três assuntos essencialmente. Que três assuntos são esses? Primeiro foi questão política. Né? Eu falei muito de política nesse canal. Tanto que todos os vídeos políticos eu retirei. Por quê? Porque eles não geravam o engajamento que o público desse canal gerava. Então não compensa. Para que eu vou falar de política num canal que ele não dá visualização e ele ainda me tira o engajamento daqueles que são inscritos. Então não compensa falar de política aqui. Então, basicamente por isso. Então é mais fácil eu criar um canal falando sobre política, como que eu já fiz, e também já removi, já desisti também disso. E não é minha praia ficar também, eu não tenho paciência para isso, não tenho tempo. Mas eu particularmente gosto, mas não compensa. O esforço que eu faço não traz o retorno necessário para mim. Então, ponto. E o segundo é com relações mais voltadas à defesa da fé, isso, aquilo, que é nem todo cara que gosta de estudar grego gosta de ficar vendo picuinha de igreja. Imagina eu todo dia aqui vim gravar um vídeo, gravo um vídeo de grego, beleza, agrada o pessoal do grego, mas vou lá e gravo mais um vídeo falando sobre alguma treta apologética que relacionada à minha igreja, relacionada a alguma igreja, ou alguma interpretação. Cara, nem sempre o pessoal está interessado. Eu mesmo, tem vezes que eu fico meses sem ver essas questões de treta, porque não me interessa, não vejo muita muita agregação para mim. Por quê? Porque isso me irrita. Eu vejo pessoal que só gosta de odiar, que odeia as outras igrejas, o cara me odeia porque eu sou de determinada religião, o cara odeia o outro por causa de determinada religião, entendeu? Acontece muito isso, então não compensa misturar os públicos, não vale a pena para mim. A mesma coisa é no terceiro assunto, história. Eu gosto de história pela história, eu gosto de falar de Segunda Guerra Mundial, eu gosto de falar de Primeira Guerra Mundial, eu gosto de falar sobre movimentos de rua.
punk, skinhead, rockabilly, grunge. Eu gosto de falar sobre isso. Só que, por exemplo, se eu começar a falar disso nesse canal, eu espanto todos aqueles que começaram ou que vieram aqui vindo estudando grego. Por quê? Porque são públicos diferentes. E quando eu estou tratando, por exemplo, eu estou tratando de história nesse canal aqui, é com o vínculo teológico. Como assim? Quando eu indico um livro de história, quando eu indico um livro, uma abordagem, eu trato um tema mais histórico aqui, é porque a ideia é trazer o aspecto histórico vinculado à questão teológica e interpretativa do texto bíblico. Por quê? Porque quem está aqui no meu canal, de certa forma, quer saber duas coisas. Educação, né? Melhorar seu método de estudo, e Bíblia. Principalmente Bíblia. Mas Bíblia e método de estudo e educação estão ligados. Então, ainda assim eu consigo engajar o público. Mas, por exemplo, se eu jogar um vídeo aqui falando sobre César, por exemplo, não vai dar visualização. Por quê? Porque o meu público não está interessado nisso. A não ser que César esteja relacionado a alguma questão bíblica. Então, imperadores romanos só vai interessar nesse canal, por exemplo, se eles tiverem alguma ligação com o texto bíblico, com a história bíblica. Entendeu? Então, o que acontece? Não adianta eu jogar um monte de vídeo tudo junto aqui, eu poderia produzir e jogar 2, 3 vídeos por dia aqui, só que eles quebrariam o chamado algoritmo. O que é o algoritmo? O algoritmo não é uma máquina, o algoritmo são pessoas. O que acontece? O algoritmo ele vai lançar meu vídeo para o meu público vai assistir. Se meu público aceitar o vídeo, ele espalha para outras pessoas. Só que se meu público de pessoas que me acompanham está dividido meio a meio ou em três, se apenas um terço assiste o vídeo, então tem três públicos: público de história, público de grego e teologia e crítica textual, e o público apologético. Se meu vídeo, quando ele é lançado para 3 pessoas, apenas uma assiste, o que o YouTube faz com o meu vídeo? Joga lá embaixo. Aí o que acontece com o meu canal? As visualizações caem. Então a lógica simples é manter um nicho. Tanto que quando eu comecei a pesquisar sobre questões do Império Romano, mais aprofundadamente, comecei a investir nesse lado, o que acontece? Eu descobri um monte de canais que só tratam de história do Império Romano. E eu não sabia que existiam, porque até então eu não tinha pesquisado aprofundadamente, entendeu? É claro que esses canais, eles tratam da história do Império Romano pela história. O imperador tal, o centurião tal, o soldado tal, as conquistas tais, os maiores feitos dos imperadores romanos. Então, lá é história pela história. Agora, por exemplo, quando eu vou tratar Império Romano aqui, eu tenho que tratar Império Romano com a sua relação com o cristianismo, com a Bíblia, com o texto bíblico. Né? Então, isso é muito. A gente que produz conteúdo tem que ter isso em mente. É claro que esse vídeo aqui não é um vídeo, não é um vídeo relacionado tanto à teologia, mas à produção de conteúdo. Então o que acontece? Esse canal ele sempre vai se manter focado no texto bíblico, focado normalmente em tradução bíblica, claro, também em educação e história. História relacionada ao quê? Ao texto bíblico. Por exemplo, ontem eu gravei uma live sobre o quê? Gravei uma live falando sobre lição da escola bíblica. Né? E por que isso é importante? Porque está relacionado com a igreja, está relacionado com a Bíblia. E por que eu estou tratando de Império Romano? Porque é importante o Império Romano relacionado à sua influência no cristianismo, como influenciou o Império Romano, e consequência até chegar aos nossos dias. Então, teologia e história, elas estão nesse canal, elas vão estar ligadas desse jeito. Mas, por exemplo, eu vou ter que começar a tratar de história pela história. E aí, para isso, eu criei um outro canal. E aí eu vou começar a trabalhar nesse canal. Entende a lógica? Por quê? Porque os públicos são diferentes. Não adianta eu pegar o meu canal, por exemplo, aqui e indicar para a molecada de 13, 14 anos de idade, que me vê como professor, né? Mas eles nunca vão, a maioria deles nunca vai estudar grego. A maioria deles talvez nem goste de história. E aí, o que eu faço? Eu só estou indicando meu canal para pessoas que vão se inscrever e não vão se engajar. O segredo do YouTube, por exemplo, que eu já percebi, é estar com as pessoas que estão engajadas. Por isso que eu respondo muitos comentários aqui, porque normalmente são pessoas que estão engajadas com o meu canal. Então são esses que me trazem visualização, são esses que me trazem assim, o like,
que estão comigo todo dia, né? Você que assiste meu vídeo todo dia, você que é os 50, 60 primeiros aí, que dão as primeiras 60, 70 visualizações do meu canal, são vocês que fazem o canal subir. Porque vocês assistem, compartilham o vídeo com outras pessoas e aí o vídeo continua subindo. A lógica é simples. Se eu pegar vocês e começar a jogar vídeos que vocês tecnicamente não gostam, e é verdade, eu entendo, porque eu não fico vendo picuinha de igreja, eu não fico vendo história pela história. Apesar que eu tenho acompanhado alguns canais sobre o Império Romano, mas antes eu não assistia história pela história. Então por que eu vou obrigar vocês a assistir história pela história? Tanto que é tão real isso, que quando eu posto um vídeo falando sobre tradução bíblica, ele dá visualizações legais. Quando eu posto um vídeo falando mais sobre história, a visualização cai. Mesmo que seja história relacionada ao texto bíblico, as visualizações caem. Entendeu? Então eu não vou falar de política aqui. Não vou falar de política. Não vou falar de apologética. Não vou falar de história pela história. Vocês não vão ver eu falando sobre um vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial, a não ser que esteja relacionado ao texto bíblico. E aí o que acontece? Eu diminuo o nicho de assuntos dentro desse foco. E pronto. E aí a gente mete bronca e segue em frente o nosso trabalho, entendeu? Então meu trabalho segue dessa forma por mera estratégia. A gente tem que ter estratégia, tem que ter um planejamento. Por mais que eu goste de gravar vídeos mais livres, mais soltos, mais minha opinião, meus estudos, coisas mais de um roteiro mais simples, mas ainda assim eu sou obrigado a pensar dessa forma para continuar sobrevivendo aqui dentro do YouTube. Né? Porque, pô, a gente quer ver nosso trabalho crescer. Eu quero ver meu trabalho crescer. Eu tenho orgulho, cara. Eu bati minha meta de 10 mil inscritos, pô, tô extremamente orgulhoso. Eu sempre quis ter 10 mil inscritos. Hoje eu tenho mais até. Mas eu tô orgulhoso. Então eu cumpri minha meta básica de ser um canal mediano. E continuar focando aí. Se um dia eu chegar a bater 100 mil, cara, eu vou ficar extremamente feliz. Entendeu? Mas para isso, o que eu tenho que fazer? Manter algumas estratégias. Claro, seguir o meu estilo de roteiro. Respeitar isso, respeitar o meu público, que são vocês, e por aí vai. Então se vocês gostam, por exemplo, de treta, vai lá no Corsário Adventista, né? Vai lá, Corsário Adventista, se inscreve lá, Corsário Adventista. Pode pedir um vídeo lá relacionado à treta que vocês quiserem, eu respondo por lá. Tanto que eu tenho um lado exclusivo para isso, né? E também eu estou fazendo, eu já criei o canal, só que eu ainda não postei vídeo nenhum, que vai ser relacionado de história pela história, mais voltado para quem? Para a molecada de 13, 14 anos de idade, que está no ensino médio. Então o meu foco vai ser atingir esse público. Qual que é a idade, qual que é a faixa etária do público do meu canal? Pessoas de 25 anos de idade até 45. Quem são esses públicos? Quem é esse tipo de... Qual que é o perfil dessas pessoas? Pastores, líderes de igreja, estudantes de teologia. Esse é o público desse canal. Para que eu vou colocar lá uma história, eu vou contar a história pela história, que visa atingir um moleque de 14 anos de idade, que para um público de 25 anos de idade, entendeu? Não faz muito sentido. Né? E assim vai. Então, é isso aí. Um abraço a todos, Deus abençoe vocês. Muito obrigado a todos que acompanharam esse canal todos esses anos e saibam que vai seguir por esse caminho. Né? Porque a gente também quer crescer, eu também tenho que respeitar vocês, o público, né, meu público que me assiste, eu tenho que respeitar, e a gente tem que ir fazendo essas mediações. E por experiência própria, já estou há 8 anos no YouTube, 7, 8 anos no YouTube, estou aqui desde 2015, né, mas o primeiro vídeo gravado desde o dia de 2016, então são quantos anos aqui? São 7 anos. Então, eu tenho que respeitar vocês, porque eu lutei para estar com vocês aqui. Eu não quero perder vocês. Então, muito obrigado a todos que estão aqui. Quem gostou, se inscreve, compartilha o vídeo, assim, sabe assim, compartilha, deixa o like. E também na descrição está o meu curso de grego e também um curso de teologia, ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.